Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, eu sou Alisson Paes e neste vídeo nós vamos começar a estudar um problema bem clássico dentro da área de algoritmos. Nós vamos ver o problema da ordenação. Então nosso objetivo vai ser tentar colocar em ordem crescente ou decrescente um conjunto de dados que geralmente pra gente vai vir na forma de uma lista. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você ainda pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Nós vamos começar o nosso estudo sobre ordenação a partir de um algoritmo chamado ordenação por seleção, ou selection sort, lá do inglês, né? Selection de seleção, sort vai ser o termo que a gente vai utilizar para se referir à ordenação. Então, como é que funciona esse algoritmo selection sort? A ideia dele é olhar para uma lista de dados, tá? Então você tem toda a sua lista de dados lá, e você vai procurar sempre qual que é o elemento menor ou maior da sua lista, né? Então a gente, aqui para os nossos vídeos, vamos trabalhar sempre com a ordem crescente. Então a gente vai estar interessado em procurar quem que é o menor elemento de todos da lista. E aí, quando você encontra esse menor elemento de todos, você sabe que ele tem que ser o primeiro elemento da lista, certo? E depois você pode repetir esse passo procurando quem que é o segundo menor elemento de todos. E aí você bota ele na segunda posição. Depois você pega o terceiro menor elemento de todos. E assim por diante. Então eu vou ilustrar para você aqui primeiro no quadro e depois a gente parte lá para o código. Então aqui a gente tem uma lista com 5 elementos, tá? 7, 5, 1, 8 e 3. Vamos lidar aqui com números inteiros para facilitar o nosso entendimento, mas você pode pensar em qualquer tipo de dado que você consiga ordenar. Poderia ser, por exemplo, strings, que você quer fazer algum tipo de ordenação por ordem alfabética, né? A ordem lexicográfica. Ou algum outro tipo mais complexo que você saiba definir a ordem entre eles. Então, olhando aqui para a nossa lista de inteiros, você identifica rapidamente que o número 1 ele é o menor número aqui da lista, certo? E você vai, então, querer colocar esse 1 na primeira posição. Então, dentro desse nosso algoritmo de seleção, você vai andar aqui dentro da lista até bater no número 1, né? Identificou que o 1 é o menor elemento da lista de alguma forma, e aí você vai trocar ele com quem estiver na posição, na primeira posição da lista, certo? Já que você sabe que esse aqui é o menor de todos. Então, o 7 e o 1, eles vão ser trocados de posição, dessa forma. Então, agora você tem uma outra lista, e eu vou reescrever os elementos aqui para você ver, da seguinte forma. 1, 5, 7... Então, o 7 entrou no lugar do 1 porque ele estava lá na primeira posição. 8 e 3. E aí você vai fazer o mesmo procedimento, tá? Novamente você vai olhar, só que agora você vai olhar para uma lista um pouco menor, certo? Você já sabe que o primeiro elemento está na posição correta. Você vai olhar aqui para 5, 7, 8 e 3. E aí então você vai identificar que o 3 é o menor elemento dessa lista. Identificou aqui. E você vai jogar ele, então, para a sua menor posição disponível no momento, que é a segunda posição. Você vai jogar o 3 para cá. Então, você vai trocar ele de lugar com 5 e vai repetir o processo, tá? Então, você vai ter uma nova lista com 1, 3, e aí depois disso, você pode repetir o 7, o 8 e o 5 lá na posição do 3. E agora, o que faz? Repete novamente o procedimento. Então você já está sacando qual que é a ideia desse algoritmo. Então a gente vai pegar aqui o 5, que é o menor elemento disponível no momento, e vai jogar ele na menor posição disponível no momento. Então você vai ter aqui 1, 3, 5, e aí fica sobrando então o 7 e o 8. E infelizmente o 7 vai ser jogado lá para a última posição. Por quê? Porque ele deve ocupar o lugar que o 5 ocupava. Então você vai continuar tendo aqui o 8 na posição errada e o 7 na posição errada. Mas isso a gente consegue corrigir no próximo passo, que você vai identificar que o 7, então, é o menor número disponível, certinho? E aí, finalmente, jogando o 7 na sua menor posição disponível, só vai sobrar a lista com todos os elementos ordenados, né? Então você vai ter 1, 3, 5, aí você jogou o 7 logo depois do 5, e só sobrou então para o 8 a última posição. Então no final deste processo, você vai obter a sua lista ordenada, tá? Então todos os números iniciais, todos os números que estavam inicialmente na lista estão aqui também, só que agora de maneira crescente. Legal? Então é este processo que a gente quer implementar lá no código e esse é o algoritmo selection sort. Então vamos passar lá para o código para
você compreender como é que a gente vai fazer. Primeira coisa que você tem que pensar é como é que eu determino qual que é o menor elemento de uma lista, certo? Então, como que a gente pode pensar no menor elemento da lista? Quando a gente olha para a lista, como você olhou ali no quadro, você consegue sacar, porque você é um ser humano, olha para o todo e você saca rapidamente qual que é o menor elemento. Mas o computador não tem esse acesso. O computador ele tem que realmente ir olhando cada posição disponível na lista até encontrar a menor. E como que ele vai saber que é a menor? A gente precisa armazenar de alguma forma qual que é o menor valor que a gente conhece até um determinado momento. E aí, olha, vi um novo valor. Ele é menor do que o que eu já conhecia? Não. Então eu mantenho o que eu já conhecia. Ele é menor do que eu já conhecia? Sim. Então eu faço essa troca. Agora o menor valor que eu conheço é esse que eu acabei de encontrar. Então a gente vai fazer isso durante a lista inteira. A gente vai fazer isso até o último elemento da lista e você vai conseguir identificar qual que é o menor. Então vamos lá. Para identificar qual que é o menor, vou botar a minha lista de exemplo aqui, né? 75183. Então vamos ter lista igual a 75183. E aí, para ir em range len lista, ou seja, eu vou andar pelos índices da lista, tá certo? O i vai variar de 0 até o tamanho da lista menos 1. Se você se sentir mais confortável, você pode colocar aqui tamanho ou n, vou chamar de n que é mais curtinho, igual a len lista e utilizar aqui o n. Então, andando nesses índices, eu vou verificar se o valor que eu estou olhando no momento é menor do que algum valor que eu conheço por mínimo, certo? Então eu tenho aqui um valor mínimo. Vou chamar de mínimo, deixar tudo em português nessa parte. Então quem que é esse mínimo? Eu posso fazer esse mínimo começar como quem está na posição 0 da lista, tá? Então esse aqui é o meu mínimo. Se quem estiver na posição que eu estou olhando agora for menor do que o mínimo, o que eu faço? Eu digo que o mínimo é igual a esse cara. Opa, lista aí. Então esse é o meu novo mínimo. Encontrei alguém que era menor do que o que eu conhecia. Se não for, eu simplesmente passo direto. Não abro mão do mínimo que eu já conheço. E aí no final disso tudo, o meu mínimo tem que ser então o menor elemento da lista. Tá certo? Vamos rodar isso aqui para você dar uma olhadinha e ver que esse negócio está funcionando. Então, eu estou aqui na página onde eu tenho o meu arquivo sorting.py, é nele que eu estou escrevendo. E aí eu vou pedir então para rodar este arquivo. E aí você pode ver que ele exibiu o número 1. E de fato, na nossa lista, o 1 é o menor elemento que a gente tem disponível, tá certo? Então, voltando para cá. Eu começo com o 7 lá, né? Vou olhando cada um deles. E eu só abro mão do meu mínimo se eu encontrar alguém que realmente é menor. Então, vou abrir mão aqui quando eu encontrar o 5, vou abrir mão quando eu encontrar o 1 e não abro mão mais quando eu encontro os outros números que são maiores. Agora, para que a gente tenha o algoritmo Selection Sort, né, o algoritmo de ordenação por seleção, não basta que a gente consiga encontrar o mínimo. A gente precisa pegar esse valor mínimo e colocar ele na sua posição correspondente. Então, seria o primeiro valor mínimo que eu encontrei, ele tem que estar na primeira posição da nossa lista. E a gente precisa ainda conseguir repetir esse procedimento várias vezes até que eu tenha todos os elementos em suas respectivas posições, certinho? Então, para a gente fazer isso, eu vou definir aqui uma nova função que eu vou chamar de Selection Sort. Então, esse aqui vai ser o nosso algoritmo de seleção por ordenação. O que ele precisa para funcionar? Uma lista. E a gente já sabe que esse código vai ter que estar contido aqui dentro, né? Eu não vou levar a exibição ali, que a gente não precisa ficar exibindo o tempo todo o mínimo, mas eu vou levar todo o código necessário para calcular quem que é este valor mínimo. Então a gente consegue calcular o valor mínimo. Ok. Agora o que eu preciso fazer? Preciso colocar este mínimo que eu encontrei, o 1, em sua posição correspondente. Que posição é essa? Ainda não sei. Vou colocar aqui para ti, na mão mesmo, uma variável j que vai começar com o valor 0. Ele vai representar, esse j vai representar a posição correspondente, a posição que eu tenho agora para colocar o mínimo, legal? Então ela começa com 0 porque eu estou interessado no primeiro cara. Se eu tiver essa posição, então, o que falta para eu conseguir fazer eles trocarem de posição, né, de lugar? Eu preciso verificar se
quem está na posição do momento, posição J, é maior do que o meu mínimo. E aí, se for maior do que o mínimo, eu troco eles de posição. Só que eu não sei aqui quem que é a posição do mínimo. Então essa foi não uma falha, né? Mas um aspecto diferente que a gente não pensou no momento em que a gente estava interessado no problema de apenas encontrar o mínimo, né? Então, para apenas encontrar o mínimo, beleza, me interessa o valor mínimo. Mas para fazer essa ordenação, me interessa mais o lugar onde esse mínimo se encontra. Qual que é o índice em que esse mínimo se encontra? Porque eu preciso desses índices para poder fazer essa troca. Legal? Então, aqui, ao invés de colocar mínimo, eu vou botar índice do mínimo, tá? Vou botar aqui min underline index. E aí vai deixar de ser lista 0, mas vai passar a ser inicialmente o 0, tá certo? E aí, eu vou verificar então se quem está na posição I é menor do que quem está na posição min index. E aí então, se for, eu troco min index por I. Ótimo. Então agora sim eu tenho a posição do valor mínimo e isso me permite recuperar quem é o valor mínimo. Basta pegar lá a lista e indexar por aquela posição. Então eu posso pegar aqui lista min index. E se quem está nessa posição aqui, a posição do momento, que no caso é a primeira, né, a de índice 0, for maior do que quem está na posição de mínimo, então eu vou fazer eles trocarem de posições. E aí que eu vou te mostrar uma forma clássica de fazer essa troca. Em Python você pode fazer ela de uma maneira mais rápida, tá? Mas pensando que você pode querer trocar em outras linguagens também, vai funcionar se você fizer o seguinte. Define uma variável auxiliar para segurar o valor que você tem numa dessas extremidades, tá? No lista J, por exemplo. E aí agora você pode colocar então na posição J o valor que está lá na posição de índice mínimo. E na posição de índice mínimo, então, você vai colocar o valor que você armazenou ali em auxiliar. Então isso é importante porque senão você perde esse valor, né? No momento em que você atribui alguém diferente ali na posição J, você perderia o valor que está lá. Então a gente não perdeu porque a gente armazenou aqui nessa variável auxiliar. Então com isso você consegue fazer essa troca. Legal? O que está faltando para a gente fechar isso aqui? Apenas fazer este valor J variar. Certo? Então esse valor J diz para a gente qual que é a posição disponível no momento, certo? Ele começa aqui como 0, mas depois eu vou querer analisar apenas este subconjunto aqui, ó, essa sublista. Então o J vai ter que avançar uma posição. Depois ele vai avançar mais uma posição. Opa, mais uma posição. Então isso está dando um indicativo para a gente que a gente quer que esse J varie com índices também da lista, tá? E que a gente vai precisar então, por conta disso, colocar mais um for aqui em cima. Então, for j in range 0, começando do 0 até o n também. A gente quer fazer o quê? Encontrar o índice mínimo e tudo isso que estava ali fora, legal? Então, não atribuo o j mais aqui, deixo o j variar de 0 até n. Aí você olha para cá, bom, o j precisa variar até a última posição aqui? Não, né? Quando a gente chegou nesse ponto, na penúltima posição, tinha aqui só o 8 e o 7, foi suficiente. Porque mesmo que tivesse numa ordem trocada, né, o 8 ele é maior do que o 7, no momento em que eu fizer essa troca, uma única vez, eu já coloquei o último elemento na sua posição correspondente. Então a gente pode até subtrair um daqui. E outra coisa interessante que a gente pode observar também é que eu não preciso começar o i da posição 0. Na verdade, eu nem devo começar o i da posição 0, tá? O que eu devo fazer? Como eu vou olhar apenas para os índices que estão aqui, ó, nessa sublista, eu vou sempre avançando, diminuindo a minha quantidade de espaços disponíveis. O meu índice mínimo, ele não pode ficar começando sempre do 0, ele começa do j. Então, quando o j for 0, ele começa no 0. Quando o j passar para 1, quer dizer que eu reduzi a minha lista, então o meu índice mínimo disponível vai ser 1, e assim sucessivamente. E a mesma coisa eu faço aqui com o meu izinho. Ele começa, então, na posição j,
e ele pode ir, então, até o n. No caso, n-1, né, porque o Python exclui ali o final. Então, agora sim, agora a gente tem um algoritmo de ordenação por seleção, tá? Eu vou apagar aqui a lista, o print, tudo que está por aqui, vou deixar apenas essa função no nosso arquivo e a gente vai testar ele. Eu já fiz um arquivinho aqui de teste, esse teste.py, que tem algumas listas interessantes para a gente, tá? Então tem primeiro uma lista que tem quaisquer números, eu pedi para ela gerar aqui uma quantidade de 42 números aleatórios entre 1 e 1000, tá certo? Depois a gente tem uma lista que já está ordenada, e a gente vai tentar ordenar essa lista já ordenada, a gente espera obter exatamente o mesmo resultado. Eu tenho uma lista que está ordenada na ordem inversa, né? Então a gente está tentando ordenar de forma crescente, e essa lista está de forma decrescente. E eu tenho também uma lista com vários elementos repetidos. Então esses são os nossos testes, a gente vai passar o nosso programa, a nossa função ali, selection sort, em cada um deles. Para testar, então, eu vou rodar aqui Python 3, teste.py, e aí você pode olhar, então, que a gente tem inicialmente uma lista não ordenada, certo? Eu tenho aqui 969, 706 e o 38 aqui embaixo, legal? E depois eu tenho uma lista ordenada, ó, 20, 28, 30, 38, 40, 53. Então você pode passar uma olhada aí, né? Esse 23 aqui parece que está deslocado, mas na verdade é 233, tá certo? É só porque não tem espaço aqui no meu terminal para ver, mas os numerozinhos estão todos ordenados no NNumbers. Vamos testar aqui com os que já estão ordenados. Então salvei, roda novamente, e aí você tem exatamente a mesma lista, né? Estava ordenado antes, continuou ordenado depois. Essa aqui é até mais fácil de verificar, né? Porque eles estão casando ali certinho na mesma coluna. E aí, depois disso, a gente tem os invertidos. Então, inversed. Vamos rodar de novo. Então, aqui eu tinha o 117 no começo e passou para o final. O 1 que estava no final passou para o começo. 3, 5, 6, 8, né? Então, se você ler de trás para frente aqui, vai casar exatamente com o que a gente está vendo aqui embaixo. E, finalmente, então, quem tem elementos repetidos. Você pode ver que eu agrupei alguns repetidos aqui e coloquei também outros dispersos lá para trás, para você ver que eles vão ficar todos agrupadinhos e ordenados. Então a gente roda aqui e você tem... Opa, não troquei, né? Então invertido por repeated. Vai assim, salvei, rodamos aqui e você tem 0, beleza, o 0 está aqui sozinho, 3 uns em sequência, e a gente tinha 2 uns aqui e um 1 aqui no final. Depois 4 quatros, né, e eles estavam, olha lá, 3 deles aqui e um outro aqui. 2 5, 5, 5. E temos 5 sets em sequência, tá? Então tinha 4 aqui no começo, mais um lá atrás, todos eles ficaram agrupados aqui. E finalmente 9, 9, que estavam aqui pelo meio. Então o nosso algoritmo de ordenação ele funciona, é o selection sort, é um dos algoritmos mais básicos assim, tá? E a gente vai ver outros bem mais sofisticados e também mais interessantes do ponto de vista de complexidade. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse é o início do estudo desse problema clássico que é a ordenação de dados, né, dentro da computação, um problema muito importante e que a gente vai utilizar em conjunto com vários outros problemas, seja na série de estrutura de dados ou aqui mesmo na série de algoritmos, tá certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!